Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 15. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava aquela água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o tinha curado. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, continua, Senhor, a falar conosco através da Tua palavra nesta noite. Visita, Senhor, nosso coração, nos alegra, renova, Senhor, a nossa força, renova a nossa fé. Ó Deus, nos ajuda nessa caminhada. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, esse texto é um texto um tanto quanto polêmico na palavra de Deus. Muitos dos teólogos estudiosos dizem que esse episódio não aconteceu. Dizem que esse tanque não existiu e que estas águas nunca foram agitadas por anjo algum e que essas águas nunca haviam curado ninguém. Isso é o que dizem os estudiosos por aí. Eu fico com o que diz a palavra de Deus, porque eu creio que o que diz a palavra de Deus é verdade. Os homens podem dizer o que quiserem, eu fico com o que está escrito na palavra de Deus. Se eles disserem algo concordante com a palavra de Deus, glória a Deus, eu fico com a palavra deles também. Mas se algo diferir da palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Então, eu sou obrigado a crer que esse tanque existiu, tanto que os arqueólogos já encontraram, há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, encontraram esse tanque. E que, da mesma forma com que a palavra de Deus diz, que periodicamente descia ali um anjo e agitava aquelas águas, e o primeiro que ali descesse era curado de qualquer enfermidade, eu creio dessa forma. Porque o que a palavra de Deus diz é verdade. A própria palavra de Deus diz que Ele é verdade e nele não há sombra de variação. Então nós nos baseamos na palavra de Deus. Havia uma festa em Jerusalém, é o que o texto nos fala. E Jesus, que gostava de uma festa e gosta de uma festa ainda, quando a nossa festa terminar aqui, nós vamos
participar de uma festa eterna ali ao lado do Senhor. Ele continua gostando de uma festa e Ele tem convidado cada um de nós para participar com Ele daquela festa na eternidade. O Senhor Jesus gostava de uma festa. Vários relatos da palavra de Deus nos mostram Jesus em uma festa. E Jesus subiu a Jerusalém para participar daquela festa. Mas havia algo maior, um plano de Deus maior do que participar daquela festa. Era restaurar a vida de um homem. Não apenas restaurar a sua condição física. Era um homem que, a palavra era coxo. A palavra diz que ele era coxo, ele tinha dificuldades para andar. Muitas pessoas dizem que ele era paralítico, mas pelo texto nós entendemos que ele só tinha dificuldade, porque ele diz assim, quando eu vou, né, então o outro vai na minha frente, né? Então quer dizer que ele não era paralítico, ele tentava ir, mas ele tinha dificuldade. Outro que talvez o problema fosse no braço, né, fosse em outra parte do corpo, e as pernas estavam boas, corria e já pulava lá dentro e já saía, né, são, e ele tinha que esperar mais uma vez. E a palavra de Deus nos diz então que, além de Jesus, além do desejo de Jesus de operar a cura para o seu corpo físico, também o Senhor Jesus tinha necessidade de operar salvação naquela vida. Quando nós vamos ler o último versículo, nós lemos, versículo 15, Jesus diz para ele assim, vais e não peques mais. O principal objetivo do Senhor Jesus, quando ele foi àquele local para encontrar aquele homem, era restaurar a sua vida do pecado. Vai e não peques mais. A cura física é consequência da cura espiritual. E o Senhor Jesus, então, chegando diante daquele homem, né, a palavra fala que aquele homem estava ali com aquele problema há 38 anos. E a palavra nos fala que Jesus sabia daquela condição, sabia que havia muito tempo que aquele homem estava ali. O Senhor Jesus conhecia a vida daquele homem, assim como Ele conhece a mim e a você. Certa vez eu vi um vídeo de um pastor dizendo que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, porque Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça e nós não sabemos. Nem no meu caso, que tem pouco, né? Eu não sei, mas Deus sabe. Então Deus conhece melhor. E o Senhor Jesus conhecia a situação daquele homem. Cada vez que aquele homem tinha tentado ir para se jogar ali naquele tanque e não tinha conseguido, o Senhor Jesus sabia. O Senhor Jesus conhecia cada frustração daquele homem, cada esperança que aquele homem tinha quando ele via as águas sendo movimentadas, e cada frustração que aquele homem tinha quando ele tentava ir e outro passava à frente, né, e tomava ali a vez. O Senhor Jesus sabia exatamente de tudo isso. O Senhor Jesus conhece cada frustração nossa, cada esperança que nós temos. Tudo isso está nas mãos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus sabe qual é a nossa dor. O Senhor Jesus sabe quanto tempo você está sofrendo. O Senhor Jesus sabe de tudo isso. E o Senhor Jesus quer nos curar dessas enfermidades, seja ela física, seja ela espiritual. Embora que nós podemos entender pela palavra que o principal objetivo do Senhor Jesus é curar a nossa alma, é nos libertar do pecado. Esse é o principal objetivo. Mas aquele homem, Jesus tinha todo conhecimento daquele homem, a respeito da vida daquele homem. E Jesus faz uma pergunta para aquele homem: quer edificação? E a gente pode até pensar que é uma pergunta retórica. Se aquele homem não quisesse edificação, ele não estaria ali esperando o movimento das águas durante tanto tempo. O principal objetivo da vida daquele homem era a edificação. E Jesus, mesmo sabendo disso, mesmo conhecendo o coração, Davi vai dizer que o Senhor de longe conhece o intento do nosso coração. O Senhor Jesus sabia da ansiedade que aquele homem tinha por edificação. Mas o Senhor Jesus faz essa pergunta: quer edificação? E a pergunta também é para nós nesta noite, e não é uma pergunta retórica.
Você quer ficação? Você quer ser curado da sua vida vã, da sua vida sem sentido, da sua vida de pecado, envolvido com tantas outras coisas? Você quer ficação? É a pergunta do Espírito Santo para nós nesta noite. E podemos ir além. Talvez você tenha algum problema de saúde, talvez você tenha alguma enfermidade. A pergunta de Deus nesta noite: você quer ficação? A palavra de Deus tem todo o poder. A palavra do Senhor Jesus é uma palavra forte, aonde está inserido nela todo o poder sobre a vida e sobre a morte, sobre as enfermidades, todo o poder sobre as guerras, sobre as nossas lutas internas. A palavra do Senhor Jesus tem todo o poder sobre o pecado que muitas vezes impera na nossa vida. A palavra do Senhor Jesus tem todo o poder. E aquele homem, então, ele pergunta ele responde de uma forma muito evasiva. Ele não disse se ele quer ficação ou não. E a pergunta era algo muito simples: você quer ficação? Pergunta de Deus para nós nesta noite: você quer ficação? É sim ou não? O que passar disso, a palavra diz que é procedência do maligno. Você quer ficação? Se sim, meu irmão, responda para o Espírito Santo nesta noite: eu quero ficação. Eu quero ficação, livre do pecado. Eu quero ficar livre da vida vazia. Eu quero ficar livre do envolvimento com as coisas deste mundo. E o Senhor Jesus te dará uma palavra nesta noite, e uma palavra poderosa para transformar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, ele não tinha o conhecimento do Senhor Jesus, não sabia quem era. E o Senhor Jesus chega ali, e aquele homem dá uma resposta evasiva e diz: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Quando ele olha para o Senhor Jesus, ele vê o Senhor Jesus como uma pessoa normal, vê o Senhor Jesus como um homem qualquer, e espera que o Senhor Jesus fique ali ao lado dele, para que quando o anjo descesse e movimentasse novamente aquela água, o Senhor Jesus, como homem limitado, dependendo da atuação de um anjo, dependendo do movimento de umas águas, o colocasse rapidamente ali dentro da água. Senhor, eu não tenho homem algum que possa fazer isso por mim. Porque a visão que ele tinha do Senhor Jesus era uma visão limitada. Ele olhava ao Senhor Jesus e via o Senhor Jesus como um homem qualquer, como um homem cheio de limitações, que depende de um anjo descer da eternidade para fazer as coisas. Ele não conhecia o Senhor Jesus como Deus poderoso. Ele não conhecia o Senhor Jesus como Deus forte, como aquele que é capaz de vencer a morte, como venceu a própria morte. Ele não conhecia o Senhor Jesus desse jeito. E então ele responde: não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. E aí o Senhor Jesus libera a palavra de poder, uma palavra poderosa: levanta-te, toma tua cama e anda. Se você quer ficação nesta noite, a palavra do Senhor Jesus é essa: levanta. O Senhor Jesus não opera na vida daquele que está sentado, na vida daquele que está deitado. Sempre quando Deus vai chamar algum dos seus profetas para falar, diz assim: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. O Senhor Jesus está te chamando nesta noite para estar de pé na presença dEle. Levanta-te, toma tua cama. A cama é o lugar do comodismo. O Senhor Jesus não quer ninguém acomodado nesta última hora. Nós temos um trabalho a fazer, nós temos uma caminhada a seguir até a eternidade. Toma tua cama, deixa esse lugar de comodismo e anda, porque nós temos uma caminhada para seguir neste mundo. Nós não estamos parados, não podemos ficar parados. Nós temos que correr para o alvo que já está proposto. O Senhor Jesus colocou para nós um objetivo quando nos chamou, e esse objetivo que o Senhor Jesus nos deu é estar com Ele na eternidade, naquela festa eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o objetivo que nós temos. Meu irmão, deixa o comodismo,
deixa o seu local de descanso e vamos caminhar rumo à eternidade ao lado do Senhor Jesus. Levanta-te, toma tua cama, toma o teu leito e anda. Então os judeus disseram, versículo 10, disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito? E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. O que aquele homem começou a ter agora foi uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Agora ele não enxergava mais o Senhor Jesus como um homem limitado. Agora ele enxergava o Senhor Jesus como aquele que tinha autoridade acima das autoridades da época, autoridade acima da autoridade dos sacerdotes, uma autoridade acima da autoridade dos reis, dos poderosos. E ele não se importou. Ele falou: aquele que teve o poder para me levantar, ele me mandou carregar o leito. O Senhor Jesus tem poder, a palavra do Senhor Jesus tem poder acima do poder dos reis dessa terra. A palavra do Senhor Jesus tem poder acima da palavra dos médicos, que muitas vezes podem ter desenganado alguém em suas enfermidades. A palavra do Senhor Jesus tem poder. Aquele que me curou, ele próprio me deu essa palavra para me levar ao meu leito. Embora não seja lícito, embora os homens dessa terra estejam dizendo que não, mas a palavra do Senhor Jesus é mais poderosa do que a palavra dos homens. E como diz o apóstolo Pedro, a nós importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Se o Senhor Jesus te deu a palavra para você caminhar, não importa o que os homens dizem, meu irmão, continua caminhando, porque a palavra dele tem poder. E aquele homem não sabia exatamente quem era Jesus, embora que agora ele já reconhecesse a autoridade. Mas quando ele entra ali no templo, no lugar da festa, aquele homem antes estava no lugar de tristeza, de depressão, no lugar de enfermidade, muitos cegos, mancos, coxos, ressecados, tanta enfermidade. Aquele homem estava ali no meio, mas agora aquele homem vai para a festa. Agora é a alegria imperando na vida daquele homem. E aquele homem agora encontra o Senhor Jesus lá na festa. Ou melhor, o Senhor Jesus encontra aquele homem ali na festa. Mais tarde, quando o Senhor Jesus encontra, o Senhor Jesus diz para ele: eis que estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Desse texto surge uma doutrina, desse versículo, surge uma doutrina muito danosa no meio evangélico. Muitas pessoas dizem que se você está passando por uma enfermidade é porque você está em pecado. É o que esse texto aqui, olhando de uma forma equivocada, nos leva a entender. Quando Jesus diz para ele: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então as pessoas dizem assim: se aconteceu aquilo com aquele homem, é porque ele estava vivendo em pecado. E trazem isso para os nossos dias, dizendo: se você está passando por uma enfermidade, é porque você está em pecado. Meu irmão, não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. A palavra de Deus diz que aquilo que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Se o justo passa por dificuldades, o ímpio passa também. Se o ímpio passa por enfermidades, ao justo sucede a mesma coisa. Nós estamos debaixo do sol, todos estamos sujeitos às mesmas coisas. Um dia o ímpio vai morrer e o justo também. Um dia a terra há de devorar o corpo do ímpio, o corpo do ímpio há de voltar ao pó, o corpo do justo também. A diferença é que nós temos um Deus que é superior à morte, um Deus cuja palavra tem mais autoridade do que a morte. E se nós, como justos, perecermos neste mundo, nós sabemos que nós temos uma vida eterna com Deus. Essa é a diferença. Tirando isso daí, irmãos, tirando a vida eterna, não tem diferença nenhuma.
se você pode ser o santo, como Deus nos chama a ser santo, nos manda ser santo, você pode passar por enfermidades, você vai passar por lutas, por angústias, por frustrações. Qual o problema disso? Paulo, ele vai dizer que a leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Então isso que nós passamos aqui não se compara com aquilo que Deus nos prometeu, com o alvo que nós temos a atingir. O que nós entendemos nesse texto é que para aqueles que continuam no pecado, a coisa é pior do que simplesmente ter um problema nas pernas, do que simplesmente ter um problema de saúde, simplesmente não conseguir andar normal. Quando o Senhor Jesus diz coisa pior, o Senhor Jesus não está falando desta vida, o Senhor Jesus está falando de uma vida depois dessa. O que há de pior que pode acontecer na vida do homem é ser lançado no fogo do inferno, onde o fogo arde eternamente, e ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é o pior que o Senhor Jesus estava advertindo aquele homem. Então, se você hoje está passando por alguma enfermidade, por alguma luta, não se deixe abater com as pessoas que te dizem: você está vivendo em pecado. O que o Senhor Jesus está falando nesse texto aqui é que há algo pior do que passar por enfermidades aqui, que é naquele grande dia ser rejeitado pelo nosso Deus, receber a sentença: apartai-vos de mim, malditos. Isso é pior. O Senhor Jesus certa vez advertiu aos homens, dizendo: não temeis aqueles que podem fazer mal ao corpo, aqueles que podem matar o corpo. Temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, o que é pior do que a morte nesta vida, é uma vida eterna longe do nosso Deus, separados do nosso Deus, no lago de fogo que arde eternamente. É o que o Senhor Jesus estava falando. Agora, a advertência para nós, nesse texto, é que se nós estamos vivendo em pecado, acontecerá coisa pior na nossa vida. Nós precisamos refletir isso. Nós estamos vivendo uma vida digna, uma vida de acordo com os mandamentos do Senhor? Nós estamos sendo santos como o Senhor nos manda ser? Ou nós estamos vivendo uma vida de pecado? Não peques mais. Talvez nós tenhamos chegado até aqui vivendo em pecado, mas a palavra de autoridade do Senhor Jesus para a nossa vida nesta noite é: não peques mais. O que passou não importa. A palavra de Deus diz que Deus já lançou todo o nosso pecado no lago do esquecimento, e deles, dos nossos pecados, Deus não se lembra mais. O que importa é sua caminhada de agora até a eternidade. Não peques mais, é a palavra de autoridade do Senhor Jesus para os seus servos nesta noite. Não peques mais. O momento é o momento de nós nos arrependermos daquilo que nós estamos fazendo, da nossa vida de pecado, do nosso envolvimento, e a partir daí obedecer ao mandamento do Senhor: não peques mais. Se nós vivermos dessa forma, nós estaremos eternamente naquela festa que o Senhor Jesus tem preparado ao lado do nosso Deus. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Quando nós chegamos no final desse texto, nós entendemos que aquele homem teve um conhecimento maior do Senhor Jesus. Começou entendendo que Jesus era um homem limitado, um ser humano como nós, sem entender que ele era o Filho de Deus. Mas lá no final, ele já reconhece: Jesus é o que tem todo o poder. É Ele que tem a palavra de autoridade. É Ele que me mandou ficar de pé. É Ele quem me mandou deixar o meu leito, deixar o meu comodismo. E é Ele quem nos manda caminhar nesta noite. Nós temos um caminho, nós temos um alvo a alcançar.
E vamos fazer como Paulo nos ensinou, deixando as coisas que para trás ficam. O que nós podemos deixar para trás? Nós podemos deixar o nosso eu, nossa vontade, nossos pecados, nossa vida vã, nossos envolvimentos, né? Tantos convites nesses últimos dias, nossos envolvimentos com as coisas que não agradam a Deus. Nós podemos deixar tudo, deixando as coisas que para trás ficam. Corro para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Quem te chamou para essa corrida, para essa caminhada, foi o soberano, o rei de todo o universo. Ele chamou a mim e a você para essa caminhada. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Que nós possamos caminhar sempre e esquecermos tudo aquilo que nos afasta do Senhor Jesus, deixando para trás aquele ambiente, né, como aquele homem deixou, aquele ambiente depressivo, um ambiente de derrotas, de frustrações, e aquele homem foi participar da festa com o Senhor Jesus. Nós vamos participar de uma festa eterna com o nosso Deus. Tudo já está preparado. Agora nós precisamos preparar também nossa vida. Nossas vestes para participar dessa festa, né, precisam ser vestes alvas, como nós cantamos aqui, como o irmão já leu. Que nenhum tintureiro, nenhum lavandeiro deste mundo pode nos purificar, como o sangue do Senhor Jesus nos purifica. É o sangue do Senhor Jesus que nos torna alvos como a neve. É Ele que apaga o nosso pecado e retira de nós a consciência das obras mortas. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.